Fala Devs! Nessa série de vídeos a gente vai construir essa aplicação em React e eu vou mostrar para vocês quais são os recursos que ela tem. Atualmente, essa aplicação ela permite que o usuário exclua um comentário. É uma aplicação de gerenciar comentários como se fossem comentários do Instagram, por exemplo. Então o usuário pode vir aqui, aí tem essa caixa de confirmação e ele pode dizer que não quer excluir o comentário. Então ele pode vir e excluir o comentário e a gente mostra essa caixinha falando para ele que o comentário foi excluído. Ele também pode incluir um novo comentário, Jonathan Mello, meu e-mail e a minha mensagem. A gente dá uma caixa de confirmação para ele, que o comentário foi adicionado com sucesso e está aqui o comentário que eu adicionei. Então a gente pode incluir vários comentários, vou incluir outro comentário e mais um comentário aqui. E também tem essa validação do e-mail, porque ele é um campo de e-mail, então ele pediu para digitar um e-mail válido. E a mesma coisa se ele tentar cadastrar um comentário sem preencher os campos, a gente fala, por favor, preencha esse campo. Tá aqui meu nome, meu e-mail e aqui a nossa mensagem. E uma coisa que eu te falo é que no final dessa série, quando você construir essa aplicação, acredito que você vai ter aprendido cerca de 50 a 60% de tudo que você precisa aprender sobre o React para você conseguir o seu primeiro emprego como desenvolvedor. Então pense que essa aplicação ela já vai adiantar o seu caminho de 50 a 60% do seu objetivo, que eu acredito que é conseguir um emprego, conseguir um salário, ganhar 3, 4 mil reais por mês como desenvolvedor júnior. Então, tem muita coisa aqui que você vai aprender e eu vou falar alguns dos pontos que vocês vão aprender quando terminarem essa aplicação. Vocês vão aprender como criar uma aplicação em React, como trabalhar com componentes, vão aprender a trabalhar com JSX, que é uma linguagem do React que permite que a gente coloque HTML e JavaScript. Vão aprender a trabalhar com state no React, vão aprender a trabalhar com eventos, a manipular eventos quando a gente vem aqui e clica para excluir um comentário, por exemplo. A gente também vai aprender a trabalhar com instalação de componentes externos. Por exemplo, o cara que está mostrando essa hora aqui para a gente, que o comentário foi adicionado hoje, às 21h27, é uma biblioteca externa que a gente incluiu, assim como esse pop-up, ele também é um componente externo que a gente incluiu, então a gente não cria ele, mas a gente vai aprender como instalar módulos no nosso projeto e como utilizar esses módulos. Então, esse projeto ele vai ser muito importante para você que está querendo aprender React, está querendo se colocar no mercado de trabalho. Você pode ter certeza que esse vai ser um ótimo portfólio para você ter lá no seu GitHub e que muito provavelmente ele vai ser analisado quando você for conseguir ou quando você for participar de uma entrevista de emprego, e sem contar que o design dele ficou muito bacana. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software na Irlanda, em Dublin, e eu trabalho com programação há 10 anos. E agora vamos programar, que a gente já falou demais. E qualquer dúvida que você tenha ao longo desse vídeo, ou qualquer sugestão de conteúdo que você tenha, deixa nos comentários que a gente vai criar um vídeo para isso. E o primeiro passo que a gente vai fazer para criar essa aplicação é abrir o nosso Visual Studio Code, que é a nossa ferramenta de editor de código. Então todos os códigos que a gente escrever vai ser através dessa ferramenta, e no meu canal tem um vídeo falando sobre ela, se você tiver interesse de ver, caso você ainda não conheça. Então vou vir aqui, vou colocar em Open Folder para a gente abrir a pasta que a gente vai trabalhar. Vou criar uma pasta aqui chamada React.js Comment App, que vai ser a pasta desse nosso projeto. E agora que a gente escolheu a nossa pasta, eu vou fechar esse carinha aqui, eu vou clicar em View e vou clicar aqui em Terminal. E se essa opção não estiver aparecendo para você, eu recomendo que você feche e abra o seu Visual Studio Code. Às vezes acontece. Ou então você pode digitar esse atalho aqui, que é o Ctrl e crase. E esse terminal é como se fosse o terminal do Windows que a gente tem, ou no Linux, ou no Mac. Então eu vou dar um Clear para limpar aquele texto que estava aqui antes. Vou dar uma aumentada nele. E, primeiramente, a gente vai rodar um comando que ele vai criar um projeto React para a gente, um projeto básico com toda a configuração básica de um projeto React. E esse comando ele é o npx create react app espaço e o nome do app que a gente quer criar, que vai ser my comment app. Porém, para todos que já tinham rodado esse comando uma vez na vida, na sua máquina, provavelmente ele vai estar mostrando esse erro para vocês. E o que a gente vai fazer para arrumar esse erro vai ser atualizar o nosso Create React App, que é o nosso pacote.
Para fazer isso, a gente vai dar um npm install -g, que é para ser global, e aqui o nome do nosso pacote, que é o create react app. Então, beleza, agora ele atualizou para a versão do create react app mais recente, e a gente vai rodar o nosso comando de novo, npx create react app my comment app. Aí ele começou a criar para a gente o nosso projeto, e isso pode levar algum tempo, então até lá eu vou esperar vocês. Perfeito, ele terminou de criar o nosso projeto e como vocês podem ver, uma pasta nova foi criada com vários arquivos. E para você que não tem a mínima noção sobre o que é NPM ou se o NPM não está funcionando na sua máquina, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico sobre o que é o NPM, sobre como criar o primeiro projeto com React utilizando esse comando que a gente utilizou. E se você não viu ou se você não tem a mínima noção do que a gente está fazendo, eu recomendo fortemente que você veja esse vídeo, porque esse é um grande diferencial, porque copiar código, acredito que qualquer um pode copiar, porém, além de copiar, você tem que saber explicar o que você está fazendo, então não fique com dúvidas, ainda mais se já tiver um conteúdo para isso, então o vídeo está aqui. E se você ainda não viu, ou se você não tem certeza do que você está fazendo, eu recomendo que você pause esse vídeo, abra esse vídeo aqui em uma nova aba, e depois você volte para aqui. E para aqueles que já sabem o que a gente está fazendo, a gente vai continuar aqui com o nosso projeto. Aqui ele deu uma sugestão para a gente, duas sugestões na verdade. A primeira é rodar esse comando, que é o cd myCommentApp, que é para entrar dentro dessa pasta do projeto que a gente criou. Então, como a gente não é bobo, a gente vai seguir esse conselho, cd myCommentApp. E o segundo conselho que ele deu para a gente, agora que a gente está dentro dessa pasta, é rodar um npm start para ele inicializar o nosso projeto. Então, vou rodar aqui npm start. Perfeito. Tá aqui o nosso projeto, ele tá rodando. E o projeto que ele criou, ele roda o React para a gente na porta 3000. E ele também criou um HTML básico para a gente, para dar um norte. Está falando que se a gente editar esse arquivo app.js e salvar, essa página já vai ser atualizada automaticamente. Então, o que a gente vai fazer vai ser vir bem aqui, abrir essa pasta source, que foi a pasta que ele falou para a gente vai abrir esse arquivo app.js. E isso a gente também tinha feito nesse outro vídeo que eu comentei. E o que a gente vai fazer, primeiramente, é limpar esses arquivos que esse comando criou para a gente, que a gente não vai utilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser apagar essa logo. E a logo que ele estava importando era aquela logo do React que estava aparecendo aqui, essa daqui. A gente tem que vir aqui, excluir ela daqui. E a gente também pode excluir todo esse nosso header. E aqui eu vou escrever um H1 Hello World React JS. E a gente vai salvar para ver o que vai acontecer. Então, beleza. Aqui ele escreveu para a gente o HTML que a gente colocou. E agora a gente pode excluir esse arquivo logo.svg, que era o arquivo que estava chamando. A gente não vai precisar dele. A gente pode abrir o nosso arquivo index.js e excluir também algumas coisas aqui que a gente não vai utilizar. A primeira é esse report web vitals. Então a gente pode vir aqui, excluir essa linha e também excluir aqui embaixo, que é onde estava usando ele. E não esqueça de salvar o arquivo de vocês aqui no Visual Studio Code. Quando o arquivo ele não foi salvo, fica essa bolinha aqui em cima, ó, essa bolinha branca. Se você dá Ctrl S, aí ela some, então quer dizer que você salvou o seu arquivo. E a gente também pode excluir esse report web vitals daqui, que era o arquivo que a gente estava chamando. Perfeito. Agora que a gente já deu uma limpada no nosso projeto, nesse projeto básico que foi criado, a gente vai criar para a gente o nosso primeiro componente. E esse primeiro componente ele vai ser referente aos comentários. E se você não sabe o que é um componente, basicamente, quando a gente está trabalhando com React, a gente trabalha com componentes, que seria, de certa forma, a gente dividir o nosso HTML em arquivos separados. Então, nesse caso, naquele caso que eu mostrei para vocês, a gente tinha os comentários. E, nesse caso desse nosso projeto, todo esse HTML aqui, ele é um componente, que ele é um componente comentário. E, basicamente, a gente cria um componente para deixar o nosso código mais organizado e também sempre que a gente pode reutilizar esse código. Então, vamos supor que nessa seção do site a gente tem um comentário, porém tem outra seção do site que a gente também tem comentário.
Então, ao invés de ir lá escrever todo HTML novamente, a gente pode simplesmente só pegar esse componente que foi criado e reutilizar ele. Então, essas são duas grandes vantagens de se trabalhar com componente. Então, a gente vai voltar aqui no nosso projeto e eu vou vir aqui na pasta source e vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de components e dentro dela aqui vão ficar os nossos componentes. E aqui eu vou criar um arquivo, eu vou chamar ele de comment.jsx. E JSX, basicamente a tecnologia do React que permite que a gente faça isso. Como vocês podem ver, nesse caso, a gente tem um arquivo, que ele é um arquivo JavaScript, um arquivo .js, e tem funções JavaScript dentro dele, porém também tem dentro dele HTML, e o cara que permite que a gente faça isso, que a gente coloque JavaScript e HTML, escrevendo dessa forma, como se fosse HTML, é o JSX, mas vocês vão entender melhor sobre o JSX à medida que a gente for prosseguindo nesse curso. E agora que o nosso arquivo está criado, eu vou vir aqui, eu vou colocar um const, vou colocar o nome dessa nossa variável. Aqui eu vou utilizar run function. Então, por enquanto, vocês podem somente copiar. E aqui dentro eu vou retornar, que é basicamente a mesma coisa que a gente tem nesse carinha aqui. A gente tem uma função, e aqui a gente está retornando HTML. E aqui eu vou colocar para ele retornar uma div. E nessa div eu vou colocar um H1 e eu vou colocar. E o texto que vai ser aqui aqui é o meu comment component. E o que a gente precisa fazer agora é exportar esse comentário para ele ser visível para outros arquivos. Export the full comment. E talvez aqui você está vendo algumas coisas que você nunca tinha visto antes, por exemplo, esse const, essa forma de declarar funções, esse export the full comment. E se você ainda não sabe o que é isso é ECMAScript, que é como se fosse um JavaScript moderno. E você precisa aprender isso para aprender React, porque praticamente todos os códigos que você for pegar de React, todo o tutorial que você for tentar aprender, vai estar escrito dessa forma, e essa é a forma que é utilizada quando a gente está trabalhando com React. Então, se você ainda não sabe nada sobre ECMAScript, ou seja, não sabe nada sobre JavaScript moderno, aqui no nosso canal a gente também tem uma série onde eu expliquei as principais funções do JavaScript moderno que você precisa saber, conseguir aprender React ou Node. E, inclusive, lá eu expliquei sobre const, que é esse cara, eu expliquei sobre a run function, que é esse daqui, e a gente também explicou sobre import e export. Então, eu recomendo que você vá lá, porque aqui você cai no mesmo erro, não adianta você copiar, qualquer um pode copiar. Além de copiar, você tem que entender aquilo que você está copiando. Então, para ver esse vídeo, vai lá e assiste os vídeos sobre JavaScript moderno. Então, agora que a gente criou o nosso componente, eu vou importar ele aqui. Import comment from ponto barra components barra comment, que é o endereço desse nosso comment. O ponto barra é porque o comment ele está no mesmo nível de diretório do nosso app.js, que é o cara que está importando ele. Como essa pasta components está no mesmo nível de diretório, a gente coloca um ponto barra, coloca o endereço da pasta e depois coloca o nome do componente que a gente está importando, que no caso é esse cara aqui, comment, não precisa colocar .js ou .jsx, o JavaScript ele já vai identificar automaticamente. E o que eu vou fazer aqui vai ser chamar esse carinha aqui. E uma coisa que é interessante é que quando a gente está trabalhando com JSX, uma vez que a gente importa um componente, a gente chama ele como se fosse uma tag do HTML. Então o que eu fiz aqui foi colocar o sinal de menor, o nome do meu componente, e aqui eu estou fechando, que é muito semelhante com as tags do HTML que vocês já estão acostumados. Então vou salvar esse arquivo e vamos ver se ele está funcionando. Então beleza, ele funcionou aqui, ele trouxe o texto que a gente tinha colocado. Aqui é o meu component. Aqui é o meu comment component. E como eu falei, componentes eles podem ser reutilizados, então você pode chamar ele quantas vezes você quiser. Então se eu viesse aqui, colocasse mais 4 componentes daquele, ele trouxe para aqui os nossos 4 componentes. E o que a gente pode fazer é dar uma melhorada, por enquanto, nisso. Aqui eu vou trocar esse texto. Eu vou chamar ele de My Comments App, que é o nome do nosso projeto. E lá no nosso Comment Component, eu vou vir aqui nele.
Uma coisa que é legal é que se você estiver no Visual Studio Code, se você apertar Ctrl e clicar em cima do componente, ele já vai direto, ou pode ser para uma função também. Então isso já ganha muito tempo. E aqui eu vou colocar uma estrutura como se fosse de um comentário. Então vou colocar um H2, vou colocar um nome, Jonathan Melo. E aqui eu vou colocar um parágrafo para ser a mensagem. O Jonathan é muito lindão. Sim, bem narcisista esse tal de Jonathan que põe um comentário desse. Então tá aqui o meu nome, o Jonathan Melo. O Jonathan é muito lindão. E o que a gente pode fazer ainda é criar um estilo CSS para esse nosso comentário, para ele ficar um pouco mais diferente desse nosso texto e para ele parecer um pouco mais com um comentário. E quando a gente está trabalhando com React, uma das formas que a gente tem de se trabalhar com estilo é criando um arquivo CSS. Então vou vir aqui, New File, eu vou criar um arquivo chamado comment, que é o mesmo nome do componente, .css. E aqui eu vou criar uma classe CSS para um comentário, vai ser uma classe bem simples, só para a gente começar a entender como se trabalha com CSS quando a gente está trabalhando com React. Essa é só uma das formas, tem outras formas, porém, por enquanto, essa é a mais simples e a melhor para a gente aprender. Inclusive, no meu trabalho aqui é assim que a gente faz. Então, vou declarar uma classe aqui, comment, que é o nome do nosso componente. Vou colocar uma borda para ele, border, um px, solid. Vou colocar aqui uma cor, 555. Vou colocar um margin bottom para ele de 2 rem, que é uma unidade relativa, da mesma forma como tem pixels, como tem AM, tem rem, que ela vai se ajustar dependendo do tamanho de cada monitor. E aqui eu vou colocar um background color para ele, que vai ser EE, que é um cinza com branco, meio que isso. Então, se a gente voltar aqui, ele ainda não foi aplicado, porque não adianta a gente criar o arquivo CSS, a gente tem que chamar esse arquivo CSS, e além disso, a gente também tem que colocar essa classe no nosso componente. Então, se eu vier bem aqui e digitar class e colocar o nome daquela nossa classe, comment, vamos ver o que vai acontecer. Salvei, vou abrir aqui o console. Essa daqui é a ferramenta de desenvolvedor. Para você abrir ela, só clica com direito, clica em Inspection, inspecionar elemento, e depois eu vou vir aqui em console, que é onde mostra os erros de JavaScript, e isso é muito importante. E você, como desenvolvedor, você precisa aprender a trabalhar com ela, mas você vai aprender ao longo do curso, então fica tranquilo. E ele deu aqui pra gente um warning, falando que essa propriedade que a gente colocou, class, ela é inválida, e ele perguntou se a gente quis dizer class name, porque quando a gente está trabalhando com o JSX, ao invés de utilizar class, a gente deve utilizar class name para fazer referência às classes do CSS. Tanto que se a gente vier aqui no nosso app.js, aqui ele está declarando uma classe do CSS, porém ele declarou com class name, e o nome dessa classe é app. Inclusive, se eu vier aqui nesse arquivo app.css, que ele está importando aqui em cima, a gente tem uma classe, que é aquela classe que está sendo utilizada. Então aqui no nosso comment a gente vai fazer a mesma coisa. Ao invés de class, a gente deve colocar class name. E você pode estar se perguntando, Jonathan, mas sempre, toda vez que eu vou declarar o nome de uma classe, que eu vou colocar o nome de uma classe no CSS, tem que utilizar class name? Sim, sempre. Então é uma regra, é simples de aprender. E com o tempo você vai decorar. Agora que a gente colocou o class name, ele parou de dar aquele erro. Então essa é uma dica muito boa, sempre que estiver desenvolvendo, deixa o console aberto, porque se der um erro, você já resolve na hora. Porém, mesmo com o erro não aparecendo, aquela nossa classe ela não foi aplicada, e esse motivo ele é muito simples, é porque a gente não importou o nosso arquivo. Então não adianta somente criar o arquivo CSS, colocar o nome da classe, mas a gente também tem que importar ele. E para importar a gente faz dessa forma, no JSX, import aspas duplas ou aspas simples, ponto, barra, por que ponto, barra? Porque o nosso arquivo CSS está no mesmo nível de diretório desse comment.jsx, e aqui a gente põe o nome do nosso arquivo, que é o comment.css, que foi esse cara que a gente tinha criado, e agora ele começou a mostrar para a gente o nosso CSS. Perfeito. Agora eu já posso fechar aqui o nosso console e uma coisa que a gente ainda pode fazer é aqui nesse nosso app.css, como agora o único CSS que a gente está utilizando é esse class name daqui, a gente pode vir bem aqui
no app.css e excluir esses outros CSS que a gente estava utilizando antes, porque não precisa mais. Eles tinham vindo junto com o projeto padrão, então excluí, salvei. E não teve nenhuma alteração aqui, porque a gente já não estava utilizando esse CSS. E, recapitulando o que a gente fez nessa aula, a gente veio aqui, criamos o nosso projeto utilizando o Create React App. Nós limpamos alguns arquivos que a gente não ia utilizar, que vieram junto com essa criação desse projeto padrão. A gente criou o nosso componente chamado Comment, que é esse carinha aqui, e dentro dele a gente colocou um HTML simples, que é só isso daqui, e a gente também criou um arquivo CSS para esse nosso componente, que é só para colocar esse estilo aqui, que é um estilo bem simples, só para dar uma cara melhor para a nossa aplicação. E uma coisa que é importante dizer para vocês sobre o JSX é que quando a gente está trabalhando com ele, ele não permite que a gente retorne mais de um elemento na raiz do JSX. Então, por exemplo, aqui a gente está retornando esse elemento como elemento principal e dentro dele tem outras tags HTML, porém só tem uma principal, que é esse cara. Então, se eu viesse aqui e colocasse outro parágrafo para a data, por exemplo, 2021, dia 20 do... Beleza, tá aqui. Ele já começou para a gente a dar erro, e quando a gente salva, ele aqui também dá um erro, porque o JSX ele permite que retorne somente um elemento. Então, se eu quisesse colocar outro elemento, eu preciso pegar esse cara e colocar ele aqui dentro. Então, ele voltou a funcionar. Então, isso é muito importante. Se você estiver fazendo algum teste, quiser fazer alguma coisa a mais, lembre-se disso. E, basicamente, essas são as duas principais peculiaridades do JSX. A primeira é que a gente precisa colocar class name ao invés de class, e a segunda é que a gente sempre precisa retornar um elemento principal e ele deve encapsular todos os elementos dentro dele. Então não pode ter mais de um elemento principal sendo retornado. E uma coisa que você pode estar se perguntando sobre esse nosso componente é: pô, Jonathan, mas isso é um componente de comentário, mas todos os comentários aqui são iguais, e não faz muito sentido, porque quando a gente vem aqui na aplicação pronta, cada um tem o seu nome, que é Jonathan, Felipe, Jaque, cada um tem o seu próprio e-mail e cada um tem a sua própria mensagem, que não é o que está acontecendo aqui. Porém, isso é o que a gente vai aprender na próxima aula, que é como passar propriedades para os nossos componentes, que é o que a gente está tendo aqui. Inclusive, isso é o que permite que eu venha aqui e crie um comentário novo e que os dados desse comentário novo eles sejam impressos no nosso componente. E agora, o que falta a gente fazer é comitar essas nossas alterações. Isso é extremamente relevante, porque outra coisa que é avaliada são os seus commits. Então, uma pessoa que sabe utilizar bem o GitHub, que sabe fazer commits, isso é muito importante para uma empresa, porque nenhuma empresa quer contratar um cara que não sabe nem utilizar o GitHub. O cara pode saber até programar, mas, pô, o GitHub também é uma ferramenta essencial. A gente utiliza ele todos os dias e é ele que vai permitir que a gente pegue aqueles códigos que a gente criou e mande esses códigos para produção, porque não adianta nada você fazer tudo na sua máquina e você nunca comitar esses códigos nunca ficarem disponíveis para o cliente. Então, o que a gente vai fazer aqui, vai ser aqui no nosso terminal. Vou expandir ele um pouco. Eu vou dar um Ctrl C para ele parar a nossa aplicação. Eu vou dar um clear. E eu vou dar um git status, que é um comando do git. E se você ainda não tem o git instalado na sua máquina, isso nem faz sentido, porque já deveria. Porque aprender git é tão importante quanto aprender programação. E aqui no canal a gente tem um vídeo, 2 vídeos na verdade. Um onde eu explico a teoria do git e outro onde eu mostro o git na prática. Então vou te mostrar todos esses comandos e como criar repositórios, como fazer commit. Se você ainda não sabe trabalhar com git, eu não recomendo que você veja esse vídeo, porque não é uma recomendação, é uma obrigação. Você precisa lá ver esse vídeo, que ele mostrou pra gente os arquivos que foram alterados. Então o que eu vou fazer vai ser dar um git add -a para ele colocar esses arquivos na staged area. Vou dar auto clear e eu vou dar um commit -m e a mensagem vai ser projeto criado e comment component criado. Perfeito, a gente já deu o commit desses códigos e na aula de hoje vai ser só isso. Então, se você teve qualquer dificuldade para rodar esses comandos ou se tem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e eu vou responder esses comentários e eu vou te ajudar. E no próximo vídeo, como eu falei, a gente vai começar a passar propriedades para os nossos componentes para eles ficarem mais dinâmicos. Ao invés de ficar o mesmo texto, cada um deles vai ter suas próprias propriedades, seus próprios textos.
E é isso, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, como eu já falei, deixa aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda não aprendeu programação, que está no emprego ruim ou que está sem emprego, que precisa muito dessa grana, precisa muito arrumar um emprego para mudar a vida dele. Fiquem com Deus. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima. Beijão.